conheça o texto de Frida Wingren sobre o que é ser um pastor. Conteúdo este publicado no jornal Mensageiro da Paz no dia 15 de fevereiro de 1931. Quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O pastor. O ministro do Evangelho é um servo de Deus para servi-lo e ao seu rebanho que lhe foi entregue. Ele nunca pode, sem falhar a sua vocação, tornar-se senhor do seu rebanho. Deve considerar o seu ministério como um meio e não um fim. Quer isto dizer que ele deve lembrar de que o pastorado não é prêmio que recebeu por merecimento ou um título de honra diante dos homens. A palavra pastor é simplesmente uma expressão do caráter de sua missão. A palavra pastor é simplesmente uma expressão do caráter de sua missão. Para cumprir a missão de pastor, é preciso fazer mais do que batizar e ministrar a Santa Ceia. O pastor necessita, em primeiro lugar, saber guiar o rebanho aos campos verdes e às águas muito quietas. Quantas ovelhas fracas e magrinhas não há por falta de pastagem? E quando elas, por fraqueza, não podem mais andar, mas caem além do caminho, ali vem a vara para levantá-las. O verdadeiro pastor é aquele que carrega as ovelhas fracas e busca com amor as perdidas. É aquele que considera menos a sua própria dignidade do que as almas remidas pelo sangue de Cristo. Onde está o amor que tudo suporta, tudo crê? No exercício do ministério de pastor, há boas oportunidades para se manifestar este amor. Talvez não haja nenhum cargo tão espinhoso, mas tão abençoado como esse. Por isso, vemos que Jesus, antes de entregar o pastorado a Pedro, fez-lhe unicamente esta pergunta: Amas-me? Não disse: Pedro, tens coragem de confessar o meu nome diante do mundo? Ou estás pronto a andar por cima das águas? Não. Ele não tocou nesses pontos em que Pedro havia falhado tão fatalmente, mas examinou apenas o ponto do amor. Não falava mais eu sei ou eu conheço, mas tu sabes. Se Jesus viesse agora examinar nesse ponto, como seria? Ele bem sabia que o mais necessário era Pedro ter amor, então não mais levantaria a espada para ferir sem necessidade, nem se precipitaria com suas palavras. Pedro compreendera agora uma coisa que ainda não sabia. Antes ainda, julgava concernente ao seu próprio estado, falava muito do seu eu. Agora, abaixou a cabeça um pouco e disse: Senhor, tu sabes que te amo. É bom quando chegamos a esse conhecimento. Isso revela uma certa realidade necessária à aprovação nesse estado espiritual. Muitos pensam que a consagração é que faz o pastor. É um erro. Esta é unicamente uma confirmação da vocação de Deus e um auxílio para, diante da lei social, poder exercitar as funções de um ministro evangélico. Nós somos muito aptos para olhar as coisas exteriores. Deus, porém, olha o interior. O que faz o pastor é primeiramente a vocação divina e depois o dom. Não um dom natural de palavra, mas um dom espiritual dado pelo Espírito Santo. Vede 1 Coríntios 12. Falando desse assunto, disse o pastor Levi Petrus as seguintes palavras: O fato é que muitos pastores podem possuir a primeira condição, no caso a vocação, sem terem a segunda, o dom. Por quê? Aqui a resposta se torna individual e cada um tem que responder por si. Claro é,
que para se exercitar num cargo espiritual é necessário ter um dom espiritual. Ainda mais, é necessário apresentar na igreja a autoridade do Espírito Santo e não a autoridade carnal do homem. E para a autoridade do Espírito Santo, só há uma base, a santidade, ser santo. Não penses nunca que podes receber a autoridade do Senhor sem ter esta base. Por que motivo reina às vezes desordem numa família? Certamente porque os pais não têm autoridade sobre seus filhos. O mesmo se pode dar na casa de Deus, quando ali não existe a verdadeira autoridade do Senhor, pois a autoridade carnal do homem para nada aproveita. Buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. Para que serve o título sem possuir a realidade? É preferível, então, ter a realidade sem o título. Os dons e as vocações de Deus permanecem firmes do seu lado. Entretanto, é necessário que delas nos aproveitemos. Para que serve uma mesa posta se ninguém vai comer? Para que servem os dons se ninguém os procura ou deles faz uso? Só para deles falar e escrever? Doutrinas temos bastantes. Falta-nos, porém, algumas experiências. Palavras temos muitas, falta-nos talvez o poder. Se pensarmos que, por sermos bem doutrinados e sabermos doutrinar os outros, somos o que desejamos ser, erramos muito. O ministério do pastor é muito fino e delicado, por isso, qualquer mão dura não o alcança. Ele é dado pelo Espírito Santo àquele que foi preparado para esse fim. A este preparo, poucos se sujeitam. É que dói a carne humilhar-se. Deus não dá os seus dons preciosos àquele que está cheio de si mesmo. É preciso ser vazio do eu para ser cheio de Cristo. O verdadeiro pastor nunca é dirigente no sentido absoluto. Ele tem um Espírito Santo como dirigente e não como auxiliar. O Espírito Santo não permite outro ao seu lado, e se alguém se atreve a tomar seu lugar, ele se retira. Não tendes visto como as pombas são rápidas a fugirem com qualquer espanto? Muitos têm espantado o Espírito Santo. Cuidado! Depois, custa-me um pouco para achá-lo outra vez. Jesus está às portas, o sumo pastor vem, e a palavra de Deus diz que os pastores hão de prestar contas pelas almas. Os fiéis e verdadeiros hão de receber a imperecível coroa da justiça. Frida Wingren.